O personagem bíblico de hoje é Tito, verdadeiro filho na fé. O significado de Tito é venerável, respeitável. Assim como no vídeo de ontem sobre Timóteo, Tito também era um discípulo, um cooperador, um companheiro, um ajudador de Paulo. E assim como as cartas de Timóteo, a carta para Tito também é uma carta pastoral. Então, Tito não escreveu a carta de Tito. Foi Paulo que escreveu para Tito, assim como foi Paulo que escreveu 1º e 2º Timóteo, tá? Então, acredita-se que a conversão de Tito foi resultado da pregação de Paulo. Os historiadores acreditam que quando Paulo foi para Antioquia, quando ele pregou, Tito se converteu. Então, assim como Timóteo, Tito também era um filho na fé de Paulo. Mas Tito tem uma personalidade bem diferente de Timóteo. Quem assistiu o vídeo sobre Timóteo vai entender. Timóteo acredita-se que era mais frágil, mais tranquilo, mais manso. Tito não. Tito acredita-se que tinha uma personalidade forte, que era destemido, que era um líder nato, que aqui no Rio Grande do Sul a gente fala, é pau para toda obra. É aquele que resolve. Se tem um problema, chama o Tito que ele resolve. Ele era um cristão de origem grega, então ele era gentil. E não tinha nenhum problema com isso. Ele fazia tudo que tinha que fazer, ia onde tinha que ir, resolvia tudo. Era um companheiro de Paulo, era cooperador, mas era líder. Dá para perceber que... Como é que eu vou explicar? Era mais de igual para igual. Quem assistiu o vídeo de Timóteo viu que Paulo tinha que meio que carregar Timóteo, cuidar de Timóteo, sabe? Proteger. Era um outro jeito. Tito era um líder, sabe? Ele não aparece fragilidade, não aparece limitações. Parece uma pessoa, hoje em dia a gente chama proativa. É aquela pessoa que patrola, que vai. Missão dada, missão cumprida. A gente podia dizer isso também. Tito, missão dada, missão cumprida. Entendeu? Era esse o personagem, era esse a personalidade de Tito. Ele tinha uma personalidade forte, firme, e ele impunha respeito. Nós não precisamos ouvir de nenhuma exortação para que ele seja forte e corajoso. Ele já era forte, já era corajoso, já era destemido. Paulo enviou Tito para missões difíceis, eu diria dificílimas. Porque quem já trabalhou com pessoas, com grupo de pessoas, já liderou pessoas, já treinou pessoas, ou seja, no trabalho, na família, na igreja, em qualquer convívio, tu sabe que tu tem que te impor, que tu tem que ter muita firmeza, porque existe todo tipo de pessoa num grupo social. E aí o que acontece? Paulo colocava Tito, entre aspas, a gente chama assim, feição ruim. Quando tinha uma feição ruim, uma coisa difícil, que era escabrosa, quem é que vai resolver? Tito. Hoje em dia, o que a gente chama? Gestor de crise. Aquela pessoa que estuda como gerenciar crises.
é uma pessoa especializada em pessoas. Ela sabe como contornar situações. Ela consegue ler as pessoas, ler as situações e resolver o problema, resolver a demanda. O que que tá pegando? Eu tô usando muita palavra assim, corriqueira, né, informal, para que vocês entendam que Tito era aquela pessoa que ia enfrentar a frente da batalha. Era aquele que ia enviado primeiro, é aquele que ia lá quando não tinha asfalto. Tá entendendo isso? Eu tô querendo enfatizar que Tito era companheiro de Paulo, ele era cooperador de Paulo, mas ele era, acima de tudo, um líder. Ele era uma pessoa que sabia resolver problemas. Se tu tá entendendo, tá te identificando, ou tu conhece pessoas assim, pessoas que não têm tempo ruim. Para elas não ter dificuldade. Elas não querem saber do problema. Elas querem saber da solução. Esse era Tito. Será que eu expliquei? Será que vocês entenderam vamos dizer assim, a natureza da personalidade de Tito e por que Deus colocou Tito na vida de Paulo? Porque nem Paulo não era Deus, não era onipresente. Ele não podia estar em todos os lugares, em todas as igrejas. Ele não podia resolver todos os problemas. Naquela época não tinha celular, não tinha internet. Ele tinha que ir pessoalmente a mandar cartas ou enviar pessoas. E nem todas as pessoas eram como Timóteo, doce, querido, né? Como a gente viu no vídeo de ontem. Não. Algumas pessoas eram como Tito, umas patrola, um extrator, aqueles que vão e abrem o caminho, aquele que vai na frente e resolve tudo. Esse é Tito. Tá entendido? Tá explicado? Aí tu diz assim, como que tu sabe de tudo isso, Cândida? Lendo a Bíblia, lendo a carta de Paulo a Tito e outras referências que vocês vão ler comigo também. Então, qual foi a primeira feição ruim, entre aspas, que Paulo mandou Tito? Para Corinto. Se tu não sabe, eu vou te contar. Que igreja complexa, que igreja difícil. Tudo que tu pode imaginar tinha em Corinto. As duas cartas, a gente aprende horrores lendo Coríntios. Por quê? Porque era uma igreja marcada pelas brigas, divisões, contendas, confusões, diz que me disque e o pior de tudo que eu considero, imoralidade. Havia um espírito muito presente de imoralidade, de sensualidade, de pecado. E isso a Bíblia diz que gera justamente contenda, divisão, orgulho, facção. E havia pairando sobre tudo isso, ou rodeando tudo isso, uma espiritualidade exacerbada. Uma busca por coisas sobrenaturais, maravilhosas e prodigiosas, enfim. Nesse contexto, Paulo manda Tito. Para quê? Para que Paulo mandou Tito? Para pôr ordem, para organizar, para resolver os problemas, para colocar, de novo eu estou usando agora um português mais informal, colocar os pingos nos is, cada um no seu lugar, chamar atenção, sabe? Colocar o dedo na cara e dizer isso não, isso pode, isso não pode. Ele esclarecia as questões nas igrejas. Esse era Tito. Paulo, se tu for ler as cartas, tu vê o que Paulo enfrentou. Para tu ter uma base, Tito é mencionado 8 vezes na segunda carta de Coríntios. Paulo diz que não teve tranquilidade enquanto ele não encontrou Tito. Ele diz que só foi consolado quando Tito chegou. Ele falou que para recolher as ofertas, porque ainda tinha esse problema também na igreja, porque é óbvio, né? Quando as pessoas têm esse coração faccioso,
pronto para uma briga, para uma discussão, elas não são generosas, não são bondosas, não ofertam, não têm misericórdia com aqueles que estão sofrendo. Quem foi recomendado, escolhido, eleito para recolher as ofertas, para gerenciar tudo isso? Tito. Quem assistiu o vídeo sobre Tíquico, lembra que eu falei, até foi difícil explicar. Eu lembro que eu pedi até desculpa porque era complicado de explicar a missão que Paulo tinha dado para Tíquico, porque quem estava em Corinto era Tito. Então, o que acontece? No capítulo 8, eles falam de um irmão que ajudou Tito. E pela referência de Paulo a Tíquico, atribui-se, acredita-se que este irmão era Tíquico. Então, tu imagina, dava até uma dupla sertaneja, Tito e Tíquico, Tíquico e Tito. Lembra que eu até trocava os nomes? Por quê? Porque nessa missão, Tito precisou até de ajuda. Porque tu imagina tu recolher oferta, tu fazer tudo isso, tu falar de uma das coisas que as pessoas menos querem, que é o bolso, que é o dinheiro, que é a carteira. Tem gente que é crente, mas a fé não chega na carteira, não chega na bolsa, não chega no bolso. Então, assim, ó, igrejas passando necessidades, dificuldades, cristãos sendo perseguidos, presos, tudo acontecendo. E a igreja de Corinto com toda a condição, né? Tendo dificuldade de ofertar. Aí Paulo tem que ensinar, exortar, e por isso nós temos textos maravilhosos em Coríntios sobre a liberalidade, sobre a generosidade, que tu deve semear no reino de Deus para tu poder colher, para tu poder abençoar, enfim. Tito foi chamado para mais essa feição ruim. Tem que falar de finanças, tem que falar de oferta, tem que falar de generosidade, tem que falar que a vida cristã, sim, passa pelo dinheiro, passa pela carteira, passa pela tua vida financeira. O que aconteceu com Ananias e Safira que venderam lá um terreno, um campo, e colocaram parte do dinheiro? Mentiram a respeito do valor, morreram. Barnabé, por sua vez, também lá em Atos, o que ele fez? Vendeu e colocou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. O que é isso que eu estou querendo dizer? Que a gente vê a expressão da fidelidade, do amor, da fé genuína de um crente, de um cristão, quando ele não é apegado aos bens materiais. Quando ele é fiel nos dízimos e nas ofertas, quando ele socorre os necessitados. Então, se tu tá numa igreja que o que impera é a imoralidade, é a sensualidade, é a briga, é a divisão, é a contenda, é manifestações públicas de espiritualidade, mas não pessoais, não internas, como é que tu vai falar de dinheiro? Como é que tu vai falar de oferta? Pois bem, Paulo mandou Tito. Tito é recomendado para recolher as ofertas. E ele tem bom êxito. Porque depois é contado em Atos que as igrejas foram assistidas e que sobejou. Teve muita oferta. Claro, não foi só em Corinto, né? Mas assim, ó, Tito cumpriu a missão. Bom, também em Coríntios, a gente tem uma parte em que eles começam a questionar algumas coisas e Paulo diz assim, ó, no 2 Coríntios, capítulo 12, verso 18. Ele diz assim, acaso nós não andamos no mesmo espírito? Tipo, se tu olha pra mim, tu não vê Tito, se tu olha Tito, tu não vê Paulo? Nós andamos no mesmo espírito. Nós seguimos as mesmas pisadas. Por acaso Tito fez algo errado? Por acaso Tito explorou vocês? Eu pedi para Tito fazer isso. Então, se eu sou Tito, eu vou ficar grandona depois disso. Porque Paulo fez o quê? Paulo assinou embaixo. Ele deu carta branca para Tito. Ele expõe, vamos dizer assim, a qualidade, a idoneidade de Tito. Ele se compara, ele une Tito com ele.
Ele faz com que as pessoas entendam assim, ó, se vocês me respeitam, se vocês acreditam que o Espírito Santo está em mim, é a mesma coisa que está em Tito. Nós andamos juntos, nas mesmas pisadas. Ele é meu seguidor, ele é meu discípulo. Ele é alguém que faz o que eu mando, o que eu ordeno, o que eu explico, o que eu indico. Então assim, ó, não tinha. O cara já era forte, já era firme. Agora imagina com essa credencial, com essa carta de recomendação, vamos dizer assim. Vocês estão entendendo? Esse era Tito. Aí nós temos uma outra feição ruim, uma outra missão impossível. Essa também é boa, missão impossível, que foi Creta. Gente, eu fiz uma pesquisa sobre Creta. Misericórdia. Uma ilha, né? E a gente sabe que as ilhas têm essa característica das pessoas serem buscarem muito o prazer, porque isso é comum, saber. Tem estudos sobre isso. As pessoas têm uma moralidade muito flexível em ilhas, porque elas acham que nada vai acontecer, que elas estão isoladas, ou que elas vão ter tempo, que elas vão poder fazer. Enfim, é uma coisa muito psicológica e inconsciente, tá? E esta ilha de Creta, ela seguia, pagã, né? Seguia o deus do prazer, do vinho, da luxúria. Eu não vou ficar falando o nome, né? Mas assim, ó, eles buscavam o prazer em tudo. E aí vem o evangelho. Aí Paulo prega. Aí tem todo um evangelismo, um ensino. E aí as pessoas recebem a palavra, recebem Jesus, mas sem entendimento. E aí começa a acontecer um monte de problema em Creta. Quem Paulo manda para resolver os problemas de Creta? Tito. E aí olha o que ele diz. E o tom de Paulo é imperativo. Tudo que ele falou lá, tudo bem, mas ele não passava a mão por cima. Ele dava ordem. Se tu for ler a carta de Paulo para Tito, tu vai ver que os verbos estão no imperativo. Ele dava ordem para Tito. Aí tu vai ver que Timóteo, ele tinha todo um jeito, porque a gente sabe que é assim. Existem pessoas que tu tem que falar com uma firmeza, porque senão a pessoa não te respeita. E o outro é o contrário. Se tu for muito duro, muito firme, a pessoa se espatifa. E aí ela fica assim, sem ação, né? Chama-se inação, ela não consegue fazer nada. Então tu tem que ler a pessoa para saber como que tu vai falar. E Paulo, perfeito, e ainda por cima cheio do Espírito Santo, ele sabia como falar com Tito. E aí tu observa isso. O tom de Paulo é sempre no imperativo, dando ordem. Tu tem que substituir, tá? Tu tem que substituir. Aqui no caso eu coloquei no infinitivo substituir, mas o que ele tá falando? Substitui, tá? Que seria o imperativo. Substitui os líderes corruptos e preguiçosos. Porque Paulo faz até um trocadilho, um comentário citando, porque Paulo era um homem culto, refinado, que tinha estudado. Ele faz assim, como é que eu vou explicar? Ele fala dos defeitos dos cretenses de uma forma poética, entendeu? Ele faz como se fosse uma piada, mas não era piada. É uma poesia falando dos pecados, dos erros dos cretenses, citando um autor conhecido da época, tá? E aí o que Paulo diz para Tito fazer? Tu tem que substituir os líderes corruptos e preguiçosos. Do que Paulo tá falando? Da igreja. Da igreja. Já tinha pessoas convertidas que estavam na liderança, que já eram corruptas e já eram preguiçosas. Tipo, Paulo já tinha visto que não dava, tinha que substituir. E aí tu pensa que o Tito chega lá e tem que resolver isso? Tem que resolver. Tu tem que constituir presbíteros irrepreensíveis, ele fala. Como é que tu vai ter líderes corruptos e preguiçosos se o evangelho te transforma? Então havia uma dicotomia entre a fé e a prática.
entre o que as pessoas estavam ouvindo e o que elas estavam vivendo. O evangelho entra e ele tem que nos transformar completamente. Todo o ser. E estava uma dificuldade muito grande em Creta. Então, o que mais que Paulo diz para Tito? Tu tem que repreender os insubordinados e os enganadores. Eu fico só pensando. Insubordinado é alguém que não aceita a repreensão. Insubordinado é alguém que não obedece. Insubordinado é alguém rebelde. É alguém que te afronta. Pois bem, Tito tinha autoridade para repreender os insubordinados e aqueles que eram enganadores, que a gente pode falar mentirosos. Qual era o problema que tinha em Creta? Era o paganismo e o gnosticismo. Tipo assim, ó, eles não diziam que Deus não existia, mas eles diziam que tudo era Deus. O conhecimento era Deus, o prazer era Deus, a natureza era Deus, tudo era Deus. Então, o Jesus também era Deus, esse Deus também é Deus. Sabe? Tudo pode. Que era diferente do judeu. O judeu falava o quê? Só esse Deus pode, os outros não podem. Assim, a mitologia grega, a história grega, greco-romana, é de muitos deuses. E o Deus, com letra minúscula, chamado Zeus, era um deus, letra minúscula, o Zeus, de caráter duvidoso, sabe? E aí tu vem pro Deus vivo, o Deus de Israel, vem para Jesus, que é um caráter perfeito, virtuoso, santo. Há um contraste. Então Tito também foi chamado a destruir, a combater o paganismo, o gnosticismo e as mentiras, os falsos mestres, que são os enganadores. Tu tá entendendo por que a missão era muito difícil? Olha, tu já tirou os líderes corruptos, tu já tirou os preguiçosos, quer dizer, estavam lá e não faziam nada. Tu já constituiu presbíteros irrepreensíveis que ele cita. Tu já repreendeu os insubordinados, os enganadores, os mentirosos. Aí agora o que tu tem que fazer? Tu tem que pastorear, tudo isso Tito, pastorear todos os crentes, independente da idade. Não interessa se é criança, se é jovem, se é velho, se é adulto. Tu tem que pastorear, tu tem que ensinar, tu tem que discipular. Não importa se é homem ou se é mulher, não importa a condição social, se é pobre, se é rico, não importa se ele é sozinho, se tem família, quer dizer, tu tem que conhecer a igreja e cuidar de cada um na sua especificidade. Paulo falou isso para Tito também. E aí vem, vamos dizer, a cereja do bolo. Paulo fala para Tito, em Creta, que ele tinha que ser firme no governo e na edificação espiritual da igreja, que era a responsabilidade dele fazer com que esses cretenses crescessem, que deixassem de ser crentes carnais, pagãos, assim, crianças na fé, que eles tinham que ser edificados de forma espiritual. E aí tem toda uma lista, tanto para Timóteo quanto para Tito, que Paulo elenca, ele diz tudo o que um presbítero, um bispo, um diácono, uma autoridade da igreja tem que ter. E esses textos, tanto de Timóteo quanto de Tito, são usados até hoje na igreja. Paulo bate na tecla, não ser dado ao vinho, não se embriagar, ser sóbrio. Por quê? Aí tu vai entender, quando tu estuda, tu entende o texto. Porque aí tu vai entender por que ele fala isso. Porque esta ilha seguia um Deus com letra minúscula que amava o vinho, que tu já sabe qual é. Né? Então, a pessoa se convertia ao evangelho
mas achava que podia continuar com o seu vinho ali. E não tô falando do vinho assim, não tô falando disso, tô falando de orgia, de se embriagar, de ficar bêbado, de perder a sobriedade, de perder a capacidade, né? De raciocínio, de sensatez, de compostura. Paulo diz: não, o líder da igreja não pode ser dado a muito vinho, não pode ceder ao vinho, não pode se entregar ao vinho. Aí tu pensa, mas por que fala? Aí tu entende. E aí o Tito que teve que ensinar isso aí pro povo e pros líderes e exigir. Ah, tu quer ser diácono? Tu quer ser presbítero? Tu quer ser bispo? Então não seja dado ao vinho. Tu tem que ter uma esposa só. Por quê? Porque como os pagãos tinham todas as mulheres faziam tudo. Eles se entregavam ao hedonismo, ao prazer. E outras coisas que eu não vou citar aqui. Tito teve que ensinar. Se tu lê em Timóteo a lista, tu vai ver que é idêntica à lista em Tito. É idêntica. O que serve para um servia para o outro. Então Paulo ensinou Timóteo e ensinou Tito. Por isso que é uma carta pastoral. Era o pastor Paulo ensinando seus discipulados, seus alunos, seus pupilos. Timóteo ontem, Tito hoje. Vocês viram como só de falar a gente cansa e pensa como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Pois bem, Tito fez. Tito é mencionado em Gálatas 2:1, junto com Barnabé, que o início da vida de Paulo, vamos dizer assim, quem estendeu a mão primeiro para Paulo foi Barnabé, e eles andaram juntos. E aí se separaram por causa daquele episódio de João Marcos, que eu já falei no vídeo, Marcos, o desertor, que se tornou útil para o ministério. Então, tanto Barnabé quanto Tito eram ajudantes e colegas de Paulo. Aí tu entende, começaram, vamos dizer, servindo e depois já estavam no mesmo patamar, no mesmo nível. Eram colegas. Eram parceiros de ministério. Que lindo isso. Quando o discípulo cresce ao ponto de se igualar ao mestre. Que é o que aconteceu, né? Com os apóstolos. Jesus os ensinou, Jesus deu todos os exemplos e cada um deles fez a sua parte para pregar o evangelho, para ser líder da igreja primitiva. Tito, olha a diferença de personalidade. Sendo grego gentil, não foi constrangido a ser circuncidado. E aí eu comentei no vídeo de Timóteo sobre isso, porque é justamente em Gálatas 2:3 que Paulo deixa bem claro. Tito andou comigo para cima e para baixo. Vocês sabiam que ele era grego, que ele era gentil e que ele não era circuncidado e nem ia ser constrangido a ser circuncidado. Então é óbvio que se Paulo falou isso em relação a Tito, que era 100% grego, 100% gentil, capaz que ele ia falar para Timóteo, que era meio judeu e meio grego, meio gentil, que foi o que eu expliquei ontem. Então, é por isso que a gente acredita que o próprio Timóteo pediu essa honra, pediu essa graça para Paulo de ser circuncidado, para sim ser um judeu completo, vamos dizer assim. 2 Timóteo 4:10, esse texto, gente, eu já tenho tanto vídeo com esse texto, porque Paulo cita vários dos seus cooperadores, colaboradores, tudo. E aí já tem vários vídeos no canal sobre 2 Timóteo 4:10, cada um desses personagens. E aí, neste caso, no vídeo de hoje, eu tô falando de Tito. Então, quando Paulo tá... Quem não assistiu o vídeo de Timóteo, o vídeo de ontem, assiste, gente, que é tão linda a história de Timóteo, é tão inspiradora. Até se tu tem um filho, se tu tem um sobrinho, alguém que tu admira, que tu ama, conta a história de Timóteo.
é um exemplo de um jovem que se entregou ao Evangelho, que se entregou a Deus, que quis obedecer. Tão lindo. E aí, neste mesmo versículo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, quando Paulo está pedindo, né? Ele cita, Tito foi para Dalmácia. E daí, o que é isso? O que quer dizer essa frase? Sabe o que quer dizer? Que Tito foi dirigir, orientar o povo de Deus. Ele tinha um objetivo, Paulo deu para ele uma outra missão, que era, como eu estava falando, tanto em Corinto quanto em Creta, que era unir a fé e a prática, a crença e o comportamento. Eu acho isso a coisa mais difícil que tem. Porque tu tem que dizer pra pessoa, olha, tu não tá vivendo o que tu prega. Tu já pensou? Os teus frutos não são doces. Ou tu nem tá dando fruto. Então, Paulo enviou Tito com o objetivo de dirigir, de orientar o povo de Deus, a igreja, a unir a fé e a prática, a crença e o comportamento, a viver o que pregava. Aí eu quero ler com vocês Tito, capítulo 1, verso 4 e 5. Tito, capítulo 1, verso 4 e 5. Escrevo, tá, o 1 diz, eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta, tá? Aí o 4, escrevo a Tito, quem? Paulo, escravo de Deus, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Escreva a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que é o título do nosso vídeo. Tito, verdadeiro filho na fé. Esta fé nós compartilhamos. Uma tradução mais antiga, esta fé nos é comum. Ele é meu verdadeiro filho na fé comum. Tu entendeu o que eu falei antes? Tito chegou num patamar que Paulo se igualava a ele. Ou Tito se igualava a Paulo. Entende? É quando a gente diz assim, ó, tu me respeita e eu te respeito. Eu vejo a graça de Deus na tua vida e tu vê a graça de Deus na minha vida. Eu te admiro, eu te considero, eu vejo o que Deus está fazendo na tua vida. Paulo diz, Tito, verdadeiro filho na fé, da qual nós compartilhamos. Nós estamos no mesmo nível, nos é comum. Que honra, gente! Número 5. Tá, vou repetir. Escreva a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos, que Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê em graça e paz. Deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. Tipo assim, ó, eu deixei bem claro o que ele tinha que fazer. E ele fez. Então, é um verdadeiro filho na fé, uma fé que ambos compartilhavam, acreditavam da mesma forma. Por causa desse nível, dessa qualidade de Tito, ele deixou em Creta para ele fazer tudo o que tinha que ser feito. E aí vamos para o capítulo 3, Tito, capítulo 3, verso 12 e 13. Planejo enviar-lhe Artemas ou Tíquico, lembra que eu falei? Assim que um deles chegar, procure ir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. De novo, Paulo com o inverno. Porque, gente, vocês não podem esquecer que esse inverno era algo terrível. Era assim, ainda mais lugares banhados pelo mar, que tinha tempestade, que tinha vento, que era o frio, que nevava, que era terrível. Não tinha barco, não tinha navio, não tinha nada, não tinha como enfrentar a fúria do mar no inverno. E a gente lembra daquela palavra do Senhor Jesus, quando ele diz que a vossa fuga não seja no inverno. Há tempos difíceis. E aí tá aqui Paulo de novo falando sobre o inverno, que ele ia ficar num lugar seguro no inverno. Faça todo o possível para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo na viagem deles. Olha o que eu falei do imperativo. Faça!
providencie que tenham tudo de que precisam. Então, Paulo fala para Tito: te apressa a vir ao meu encontro, encaminha com diligência, faz tudo certo, para que nada falte para esses queridos irmãos na fé. Então, assim como Timóteo, Paulo expressa para Tito tudo o que ele precisava que fosse feito. E Tito, como um verdadeiro filho na fé, fez, cumpriu todas as ordens, todas as orientações, tudo aquilo que foi demandado pelo seu pai espiritual.